Daí, beleza? Eu sou o Velberan e estamos aqui para fazer um vídeo mais do que especial. Estamos num combate entre países. Fomos convidados pelo pessoal do Canadá Diário para fazer este combate e a primeira parte já está no canal deles, então, né? Lá a gente falou de várias coisas, principalmente do custo de vida, né? Que sempre me perguntam coisas de custo de vida. Então, a gente já falou na primeira parte, eu vou deixar o link na descrição. Neste vídeo, lógico, vai ter spoilers da primeira parte, então dá pause aqui e assiste a primeira parte lá no canal deles antes, então. Beleza? E, claro, né, vamos apresentar aí os nossos convidados, Fabiana e Dimitri. Falem aí. Olá, meus queridos. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom, é um prazer estar aqui no canal do Velberan. A gente adora o Velberan. Eu sou fã, assisto todos os vídeos. E vamos ver aí nesse combate aí, Japão, Canadá, quem vai sair ganhando, hein? É isso aí, uma ideia de quadro muito interessante que eles fizeram, por sinal, né? Porque a gente senta assim, a gente brinca, né, com combate, uma luta assim, mas na verdade a gente tá comparando um país com os outros e é bacana, assim, até pra nós mesmo, né? Às vezes a gente pensa, putz, aqui o país como é que tá? Eu acho que lá em outro tá melhor ou tá pior, né? E assim a gente tem uma discussão bem realista e consegue formar uma opinião bem realista também, como que são as coisas, né? E até gostar mais do país que a gente vive. Por exemplo, eu descobri que lá no Canadá a carne consegue ser mais cara ainda do que no Japão. Que eu tava achando que o Japão era gordista e carne cara, não é? Não, o Canadá a gente virou quase vegetariano já aqui. Pois é, surpresa, surpresa. No primeiro round, então, o que vamos falar? Vamos falar sobre facilidade de imigração. Como é que é pra imigrar para o Canadá? Como é que o pessoal consegue ir morar no Canadá aí? Bom, pra vir pra cá existem vários processos, né? Então você tem que entrar no site do governo canadense e se cadastrar. E aí você, dependendo das suas qualificações profissionais, você faz uma somatória de pontos, né? Então dependendo desses, tudo soma ponto, né? Então você entra lá, se você tem faculdade, mestrado, doutorado, vai tudo somando lá pra tua pontuação. Se você fala inglês fluente, se você tem algum parente no Canadá, acaba somando ponto. E aí se o seu esposo ou esposa também fala inglês, isso vai somando ponto. Aí no final, lá na continha, se você tiver a somatória suficiente, se você tiver uma oferta de emprego, isso também soma ponto. Na verdade, assim, é uma meio que uma lista de espera. Na época que a gente migrou pra cá, era bem mais fácil, né? Hoje tá um pouco mais complicado. Mas, assim, entre todos os países, né, que oferece a oportunidade pro brasileiro vir morar, eu acho que o Canadá vai bem. Tá indo bem. Tem outras formas também, a pessoa vem para estudar, né? Ela pode vir para estudar uma faculdade, então pode vir como investidor também. Então existem algumas formas, algumas alternativas. Isso é bom, porque o governo abre uma oportunidade, pelo que eu entendi, assim, qualquer um que tem um currículo bom consegue uma oportunidade aí, né? Então isso daí acaba coibindo que o pessoal vá ilegalmente também, né? Já que tem uma maneira de entrar legalmente. Quem que vai querer ser imigrante legal no país, né? Não acho que não é confortável pra ninguém. Tem essa facilidade. Se você vier fazer uma faculdade aqui, né, depois você vem, fica 2 anos na faculdade, você pode trabalhar depois, você tem um visto de trabalho de 2 anos. Né? E nesse meio tempo, se você tiver uma oferta de emprego, aí você pode aplicar para conseguir o visto. Então, assim, né, tem vários jeitos de você vir e ficar legal aqui no país. E no Japão, como é que é? Vamos lá. No Japão, você precisa ser descendente de japonês. Tá? É assim. Já complica, né? Exatamente. Até 2 gerações depois de um japonês nativo, vamos dizer assim, ainda consegue visto pra cá. Só que conforme vai descendo as gerações, começa a complicar também pra tirar o visto, né? Não é que eles neguem, mas eles começam a pedir mais coisas para tirar visto. Então só nisso daí já complica pra maior parte das pessoas, né? Que não tem... A gente já tava fora, né? Por exemplo, tem outras formas de vir pra cá? Tem. Só que é muito, muito difícil. Isso daí é pra poucas pessoas. Tem como vir pra estudar, né? Uma pessoa consegue, se tá num nível muito bom de Nihongo, né? De idioma japonês, eles também podem tentar uma oportunidade pra vir pra cá estudar. E fora isso, somente, por exemplo, se tem uma empresa aqui que está precisando muito de uma mão de obra especializada e não encontra no Japão, eles podem recrutar direto do Brasil aí uma pessoa qualificada pra vir pra cá. E aí quem ganhou?
E aí, quem ganhou? Eu acho que o Canadá, né? Porque, pelo menos pra quem não é japonês, pra quem não tem sangue japonês, né? Pra quem não é descendente de japonês, eu acho que o Canadá tá bem mais provável de ir do que ir pro Japão. Porque na verdade no Canadá depende do teu esforço também, né? Lógico, é difícil. A gente sabe que é difícil você conseguir a qualificação, mas assim, se eu quiser, eu consigo chegar lá. Agora, O Japão a gente nunca vai conseguir, né? Por mais que eu queira, eu nunca vou ter, né, a ascendência japonesa. Então, Isso daí é muito frustrante, assim. Pra imagino. muitas pessoas, né? É complicado. A não ser que você se case, a não ser que a gente... Ai, se separa. Tem que separar e casar. Só se for. Ô, louco. Não, pior que a gente Olha, ouve tamo pensando uns casos, umas histórias sobre isso daí que é muito engraçado, viu? Imagino. As coisas que o pessoal faz pra vir pra cá é muito engraçado. A gente vai ter que ir como turista mesmo. Tem jeito. pra passear, tem essa vamos passear. oportunidade também. E, pra falar bem a verdade, muito bom. O Japão pra turismo é ótimo, eu recomendo. Agora, então, vamos ver, né? Uma parte que é bem interessante para os turistas, que é a parte da cultura. Como é que é a parte de cultura aí no Canadá? O que vocês fazem pra se divertir, pra se entreter, pra passear? O que tem de bom aí? Produzido no Canadá mesmo, né, por exemplo? Aí vai ser difícil. Aí... Gente, peraí, isso daí já é... Essa parte do esse round aqui tá desonesto, tá? Não dá. Gente, como Pô, é que mas vai tem comparar Rush, uma tem cultura- Alanis Mas a Morissette, gente não pode comparar uma deleta o cultura Justin milenar, né? Pelo amor de Justin Deus. Bieber, vai pra lá. Vai Celine pra Dion, lá. Celine Dion é canadense, e quem mais? Olha lá também, pelo amor. Não, é melhor a gente falar de... Bom, não tem uma, assim... Tudo bem, a gente tem uma cultura canadense, né? Tem esses músicos todos que você falou. Mas é muito difícil comparar uma cultura milenar como é a japonesa do que a cultura daqui, né? Assim, as coisas que são Não dá. legitimamente canadenses são poucas. A gente pode comparar com a cultura dos nativos, né? Que são as primeiras nações que eles chamam aqui, os índios, né? E aí eles têm uma cultura própria deles. É a cultura canadense que a gente vai falar do maple syrup, que é aquela caldinha que põe em cima da panqueca, que aquilo lá é puramente canadense. Ah, é? Mas, É bom saber, bom saber. ela é feita daquela árvore, sabe a árvore símbolo do Canadá? Acho que eu sei. Da folhinha, aquela folhinha da bandeira do Canadá? Aquilo Ah. é o nome Ah, é então maple. aquela folha lá é uma folha de árvore, bom saber. Isso, e aí você pode fazer dessa árvore uma calda, né? Parece uma calda de açúcar, assim, é o que você coloca em cima da panqueca. É bom pra caramba. Comparar a cultura do Japão com a cultura do Canadá, não vou nem falar. Olha aqui minha caneca, ó. Olha aqui, meu verão. Olha aí. Pois é, que eu posso o falar? italiano mais japonês do mundo, ou o japonês mais italiano. Exatamente. Não dá. Aí, até não isso, dá. hein? Não, mas assim, Pois é. né, a cultura não tem uma cultura puramente canadense, mas aqui você encontra vários museus, né? Se você quiser, se você gosta de museu, tem museus de história, dá pra você passear bastante, mas eu acho que fica muito, né? Não dá nem pra comparar. Não dá. Porque a gente ficou pequeno Oferta agora, de filmes no cinema, game, né, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, o público do meu canal também tem vários que gostam de game, oferta de games, quadrinhos, mesmo vindo de fora também, tem bem acessível aí? Como é que é? Bom, isso é verdade. Aqui é bem acessível, bem barato. Os games são muito baratos, né? Você consegue encontrar uma infinidade mesmo de opções. Quadrinhos também. A cultura nerd em geral, assim, ela é bem ampla aqui, né? Tem as lojas comic shops, então tem bastante coisa. Então isso é uma coisa legal, assim, mesmo vindo de fora, né? Eventualmente do Japão, inclusive. Mas tem muito. Mas tem é muito, sim. diretor canadense aí de cinema. Entendeu? De cinema não tem muita coisa, assim, de diretor mesmo conhecido é pouca coisa. Ó, né? James Cameron. James Cameron, o Cronenberg, por exemplo, não tem uma identidade própria, né? Isso que eu acredito. Filmes canadenses mesmo não tem muita coisa. Não tem. Esse que eu acho que essa seja a diferença com o Japão, né? A identidade que o Japão conseguiu cultivar é absurda, né? Assim, é uma coisa única, né? Na verdade, a cultura norte-americana, né, incluindo Estados Unidos e Canadá, ela é muito misturada, né, se você for pensar. Então tem muito ator, atriz que você acha que é americana, e aí quando você vai ver é canadense, né? Então é uma coisa meio misturada aqui, assim. Tem uma coisa própria. Entendi. Aqui no Japão é aquela história, né? Pra quem gosta de mangá, anime e game, tipo, não... Acho que não tem nem como falar, né? Porque é o berço de tudo isso, né? A oferta, por exemplo, a gente vai numa livraria, assim, a gente se perde no tanto de mangá que tem, né? Pra quem sabe ler, lógico.
né? Pra quem sabe ler japonês. Anime também, a gente encontra anime de tudo quanto é época, em DVD, em locadora pra alugar, né? Assistir em casa, por exemplo. Né? Aqui ainda tem locadora. Tem, Ó. olha. Games também, né? Mesma coisa. Das produtoras japonesas tem uma oferta gigante mesmo, coisas antigas, né? Eu que gosto de games antigos também, putz, acho coisa... Fora game, né? Pra quem não é nerd, porque eu sou um nerd desgraçado, né? Mas pra quem não é nerd vir pra cá, também tem muitas opções de passeios que são bacanas. Por exemplo, parques temáticos, museus, alguns centros históricos, tem alguns castelos antigos lá da era de Tokugawa ainda pra visitar. Tem muitos pontos turísticos muito interessantes aqui pra visitar também, né? Questão de cinema, é lógico que pra você ir no cinema mesmo, só você vai ter que ter ou saber inglês, né, pra ouvir, ou japonês pra ler as legendas, né, pelo menos dos filmes estrangeiros. Só que os filmes estrangeiros que chegam aqui são mais aqueles blockbusters, aqueles filmes bem esperados mesmo, né? Os filmes menores, assim, dificilmente vêm pra cá, justamente porque tem uma produção bem alta de cinema nacional mesmo, né? O japonês produz muito filmes, só que são sempre filmes, assim, tem alguns filmes de ação, assim, de tokusatsu e tudo mais, né? Umas coisas meio nerdinhas, assim, mas normalmente é filme de drama ou de romance. O problema aqui do Japão é pra quem gosta de cultura ocidental, né? Então, por exemplo, quadrinhos aqui, o acesso é muito escasso, né? Quadrinhos americanos, o acesso é muito escasso. Tem muitos games ocidentais também que não são lançados aqui ou vêm com algum corte, alguma censura. Apesar que dá pra importar, né? Dos Estados Unidos, tem muita gente de fazer isso. Então, pra quem gosta mais de cultura ocidental, vai ter algumas dificuldades nessa parte, né? Mas pra quem gosta de cultura japonesa, tá em casa. Tem muito protecionismo, né? E é por isso que a cultura é tão forte, eu acredito. Justamente por causa desse protecionismo, eu acredito nisso. E é incrível como o Japão conseguiu exportar, né, tanto a cultura e o estilo de vida deles para muitos países, né, e o Canadá não, né. O que vocês têm de Canadá? Aqui a gente tem centro de cultura japonesa, a gente tem milhares de restaurantes japoneses, a gente tem tudo, né, tem lojas de produtos japoneses. O que você tem de Canadá aí? De Canadá, a gente tem um xarope pra colocar na panqueca. tem aqui, ó. Olha só. Beleza. O Canadá também tem um Rush, pô. Não dá pra achar que isso daí é pouca coisa. Vendo, Rush, ó. Pelo menos, né? Só o Rush a gente já consegue bater toda vez. Living on a lighted stage approaches the unreal. For those who think and feel in touch with some reality beyond the gilded cage. Tem a questão de belezas naturais também, mas acho que... Beleza cultura, natural né? também conta. Como é que é aí no Canadá? Então aqui é lindo. Aqui se você quiser ver beleza natural, principalmente se vier aqui pra Costa Oeste, tá feito. Né? Porque a gente, a gente tem as montanhas rochosas, aqui tem muito verde, montanha, lagos, tem praia, trilha. A gente aproveita muito a natureza aqui. No Japão aqui o que tem? Tem o Monte Fuji, que é muito bom. As praias daqui não são boas. Tem algumas florestas muito bacanas aqui também pra conhecer. E na época da primavera tem a Sakura, né? Que são aquelas folhas, as árvores de cerejeira, que saem as folhas dela, né? Que são flores rosas. E aquilo enche o Japão fica todo cor-de-rosa no começo da primavera, né? Nessa época de Sakura fica muito bonito mesmo. Mas fora isso, beleza natural aqui não tem muita não, é mais a arquitetônica, né? A arquitetônica aqui é muito bom. E tem os templos, né? Eu acho que a gente morre de vontade de visitar o Japão. A gente vai, né? Vai, com certeza. Vendo se nas próximas férias, porque tem todos aqueles... Vocês vão gostar. Todos aqueles templos, né? É muito bonito. Bom, então acho que é isso. Perdemos, Quem que ganhou esse round? Não vai, isso daí não precisa nem contar. não tem nem a vida. Fazer o quê? Ganhou. Vamos pro próximo. Faz de bandeja. Certo, então. Mas tem o terceiro round, então, que é falar sobre segurança. Como é que é a questão de segurança aí no Canadá? Olha, aqui eu acho que eu nunca me senti tão segura em toda a minha vida. Lógico que eu tô comparando com o tipo de segurança que a gente tinha no Brasil, né? Mas aqui, bom, a gente é de uma cidade grande, a gente é de São Paulo, né? Então lá a gente vivia naquela paranoia, né? De andar o carro só com o vidro levantado, né? Sempre olhando pra ver se veio alguém te assaltar. E quando eu cheguei aqui, que eu pude andar e respirar, assim, sem toda essa paranoia de que alguém viria me assaltar ou que poderia acontecer alguma coisa de ruim comigo, foi isso que me fez ter a certeza que eu queria ficar aqui. Então aqui é um lugar muito seguro, tem muito policiamento,
não existe assalto à mão armada aqui. Assim, os casos são raríssimos. Né? Até existe algum caso de assalto, roubos existem, né? Assim, furto, né? Então, quebrar o vidro de um carro, existe furto de bicicleta, isso tem. Né? Agora, como eu estava acostumado com aquela coisa, né, de assalto à mão armada, isso é raríssimo, assim, quase não tem. Assim, então, coisa que coloca a vida da pessoa mesmo em risco, né? não. Que eu acho que é o que mais preocupa, né? É verdade. É o que mais deixa a gente doido, assim, a questão de segurança é isso. Né? Aí eu tenho certeza, você vai falar, mas eu tenho certeza absoluta que empatamos aí, mas vai lá. Vamos ver. Quase. Eu digo assim, sempre que a segurança aqui no Japão é 99,9%, né? Que também é a mesma coisa, assim, a gente pode andar à noite tranquilamente na rua, questão de assalto, assim, muito, muito raro de a gente ficar sabendo. Assim, coisa, por exemplo, um assalto à loja de conveniência é coisa que aparece no jornal aqui. De tão sem assunto que os caras são. Em alguns centros urbanos, assim, maiores, tá acontecendo de alguns tempos pra cá, pessoal passar de moto e levar a bolsa das mulheres embora. Nossa. Certo? Mas isso daí é lá nas cidades grandes mesmo, Nagoya, Tóquio, Osaka, eu acho que também, né? Nesses lugares aí tem. Fora isso, a gente tem alguns probleminhas com criminalidade aqui, que principalmente porque tem a máfia aqui no Japão, né? Yakuza. Exatamente, então acaba tendo alguns problemas assim em algumas partes, né? Uma das atuações deles é golpes. O Japão tem muito problema de golpe aqui. Eles tentam atacar mais velhinhos, né? Que os senhores têm, eu acho que, se eu não me engano, 21% ou 25% da população do Japão é considerado idosa, né? Mas é uma população idosa bem alta. Então esses caras, eles visam mais os idosos, que assim são um pouco mais distraídos com essas coisas, né? Mas pode ser que outras pessoas também acabam caindo um golpe. A gente tem amigos que acabaram caindo em algum tipo de golpe, né, financeiro. E coisas do tipo, a gente tem que ficar bem esperto com isso, né? Que a galerinha passa a perna mesmo. Fora isso, tem a possibilidade de a gente virar estatística, ser alvo de um dos torimas, que é uma coisa meio doida que tem aqui, que são os caras que atacam outras pessoas de maneira aleatória. Entende? Maluco, né? Na verdade, maluco. Exatamente, maluco, esse tipo de maluco tem, assim, claro que não é, por exemplo, comparado com as violências que tem em alguns outros tipos de lugares, só que é aquele tipo de coisa que a gente pensa, que raio que passa na cabeça do cara pra fazer isso, entende? Tipo, o cara que tá andando na rua, de repente cata uma tesoura da bolsa e sai enfiando nos outros. Nossa. Mas isso tem em todo Isso lugar, tem, né? aqui Isso tem aí também. Maluco não dá pra gente fugir de E é uma maluco. coisa que não tem como Então, controlar, né? Não, isso tem. Eu acho que o problema aqui do maluco Japão é que tem muita gente, assim, que fica meio sem expectativa de ser alguém na vida, entende? E a TV, ela dá muita moral pra essas coisas, né? Quando acontece um ataque desse, que nem tava tendo, eu acho que há 1 ou 2 anos atrás, tinha um cara que tava passando nas lojas, ele espirrava ácido sulfúrico na perna das mulheres. E o ácido sulfúrico demora um pouco pra começar a queimar, né? Então dava tempo dele espirrar e sair até a mulher começar a sentir. Então, esse tipo de coisa, assim, uns negócios que você... Da onde que o cara tira isso? Sabe? É um negócio meio bizarro que acontece. Então... Eu vou ter que citar uma referência nerd aqui, né? O Dead Note com o Kira, que ele vira uma celebridade, né? Exatamente, é mais ou menos isso. Então tem uns lances meio cabulosos assim no Japão que a gente... Sabe aqueles negócios que a gente vê nos animes, assim, que a gente pensa, olha só a ideia dos japoneses de colocar isso no anime. Então, pode ser que aconteça de verdade, viu? É baseado na realidade, né? Exatamente. Eles leram o jornal ali, né? Eu raramente, quase nunca acontece esse tipo de coisa com brasileiro, na verdade. Brasileiro que sim. O brasileiro tá esperto, né? É que eles miram mais os nativos mesmo, né? Os japoneses mesmo. Então, o que acontece com o brasileiro aqui, às vezes, tipo, se envolvendo em treta com outros brasileiros. Mas acho que daí aí não conta, né? Então, acho que na parte de segurança, assim, cada um tem as suas peculiaridades, mas acho que pra nós, eu acho que dá pra um empate, hein? Eu acho que é empate. Como eu falo, né? Nenhum lugar é perfeito. E Exatamente. principalmente pra gente que fala, né, com os brasileiros que estão lá no Brasil e estão pensando, né, em se mudar, tem muita gente que né, fantasia, né, que vai mudar para um país considerado de primeiro mundo
e que vai ser um paraíso. Não é bem assim. Nenhum né? lugar pera é lá, paraíso, você né? falou isso, eu me lembrei de uma coisa. Realmente o Canadá ganha nesse quesito. Eu esqueci que essa parte de segurança, de violência, né, que é provocada pelas pessoas, realmente dá empate, mas o Japão tem outros problemas, que é terremoto, tsunami, probabilidade de erupção vulcânica. Terremoto o aqui último também. tsunami Terremoto aqui que também deu aí tem, matou hein? gente pra Terremoto aqui caramba. também. Terremoto aqui também tem. Tem, mas Na é verdade, pesado assim? A gente teve, assim, não é comparado com aí, né? Porque aí é tipo todo dia, né? Dia sim, dia não tem É limite, um né? tremidinho, sabe? Não, aqui deve ter uma tremida, assim, faz uns 2 meses. E estamos Eu nem esperando. percebi, tipo... Não, e estamos esperando um grande terremoto É, aqui. esse Ah, vocês estão monte de esperando aí demora. também? Aqui a gente também tá. Ah, então também? tá. Então empatou também. Empata na desgraça empatar. também. Então tá. Tem tsunami? Tsunami vai ter, né? Vai ter, tô esperando Esse tsunami. grande Vai ter aí, que ter também, né? Fazer o quê? É esse que é o problema, né? O que eu falei em outro vídeo. O Brasil é um paraíso em questão, assim, de... É um paraíso natural, porque não tem nada lá, não Sim, tem de desastre natural, desastre natural nenhum, assim, desses alarmantes, né? Que podem causar uma catástrofe. O problema mesmo são a bandidagem lá, que é desenfreada, né? Agora, o último round, então, que é para falar sobre o mercado de trabalho. Mais especificamente, o mercado de trabalho que está disponível para imigrantes, né? Que eu acho que é o que mais interessa pra gente. Como é que tá aí um trabalho no Canadá? O que o pessoal pode fazer aí? Bom, é claro que depende muito da área, né? Mas aqui existe todo um apoio, né, para o imigrante que chega. Então, quando a gente chegou, por exemplo, a gente fez alguns cursos que são pagos pelo governo que ensinam a pessoa a procurar emprego aqui. Né? Então você vai aprender a fazer o currículo ao modo canadense, a se comportar numa entrevista, do jeito que eles se comportam aqui, né? Então isso já dá uma grande ajuda. Mas Caramba, que legal muito isso. legal. Bem bacana. Mas é claro. Uma iniciativa bem boa. É. Só que você tem que fazer a tua lição de casa também, né? Você tem que trazer lá do Brasil toda a documentação já traduzida, né? Os seus diplomas. Você tem que pesquisar para saber se a tua profissão, se você pode exercer, se ela é regulamentada aqui ou não. Né? Porque se ela for, você vai ter que tirar uma licença aqui no Canadá antes de começar a poder a procurar emprego na área. Né? Mas regulamentado é, por exemplo, médico, advogado, né? Outras profissões mais abertas, assim, não tem esse Engenheiros, problema. não. Engenheiros, né? Você Essas tem- que envolvem mais segurança, né? Saúde Sim. e tal. Que tem algum risco, Que tem um alguma risco. coisa do tipo. Exatamente. Né? Entendi. Mas a gente vê, assim, eu acho que a maioria das pessoas, dos brasileiros que a gente conhece, que vieram há alguns anos, eles estão trabalhando na área, assim, né? A Lógico que maioria a gente sabe trabalha que na no área. começo é difícil. Na área que eles são formados Isso. mesmo. formada, Tipo é. assim. No começo é difícil, né? Mas principalmente o pessoal de tecnologia, né? Que trabalha com tecnologia, ou que trabalha na área do Dimitri, que é de design, de games. E acabou, né? Chega aqui, já arruma emprego muito rápido. É bem rápido. Tudo depende da tua área. Eu trabalhei, por exemplo, na Ubisoft, fiz uns projetos lá, foi bem bacana. Então, assim, Interessante. foi bem. A gente tem que bater um papo lá no outro Opa. canal, então, no canal de games. Vamos lá. Aqui a indústria de games é muito forte também, né? Então, Quais estúdios tem aí? Tem bastante coisa. Tem a Rockstar, Ubisoft, a Capcom, EA. A EA é gigante. Aqui onde a gente mora, assim, a EA é do lado, é um quarteirão gigantesco, assim. Bacana. E eles pegam imigrantes estrangeiros sem crise nenhuma. Inclusive, gente no Brasil que é qualificada, eles aplicam pro trabalho e, se a pessoa for boa mesmo, eles trazem a pessoa e bancam pra pessoa vir aqui traz a trabalhar. família. Traz a né? família, Eita. bancam o visto da Bacana, pessoa. bacana. É bem bacana. Então, assim, tudo depende da tua área, né? Como eu falei, o mercado de trabalho, isso é pra quem vem legal, né? Vem com o visto certo, com o visto de residente permanente, né? Que aí você ganha a sua carteirinha, que é como se fosse é um cartão que não é uma carteira de trabalho, é o seu seguro social, né? Você ganha um número e aí com esse cartão você pode procurar emprego em qualquer lugar, né? Na sua área ou não. Então é o que eu falei, pra quem é legal, é tranquilo. Pra imigrante legal, eu nem recomendo, eu acho que nem tem que... Imigrante legal vai trabalhar mesmo em restaurante, lavando prato e talvez não receba. A gente conhece casos de pessoas ilegais que trabalharam sofrendo de escravo e não receberam. Esse que é o perigo, Porque eles estão né? na mão dessas pessoas, né? Esse que é o problema, né? Se você acaba trabalhando pra alguém que não é legal, porque não é assim...
não é todo canadense, né, que é legal. E também Que é legal no outro sentido. não. Não é legal que não é legal. Gente boa, né? Legalizado. Não é tudo que é gente boa aqui também, né? E- Ah, tá, legal nesse sentido. Legal de gente boa. Então, às vezes você vai Entendi, cair na entendi. mão de alguém lá que vai te fazer de gato sapato e não vai pagar direito. Então, assim, a gente não É recomenda. complicado. Mas pra quem tem o visto e tem força de vontade e que vai atrás, você tem que estar com o inglês afiado também, né? Não adianta achar que chega chegando aqui se você não falar inglês. Mas mais ou menos, tá? Também tem essa vantagem do inglês, é o seguinte, a pessoa não precisa saber falar muito inglês, eles são abertos para entender o imigrante, né? Eles estão preparados para isso, então essa é uma grande vantagem. É isso que eu ia perguntar. Se a pessoa, tipo, estudou inglês no Brasil, né? Mas, assim, precisa conviver um pouco com quem fala inglês nativamente pra melhorar, né? Sim. Se a pessoa ainda tá só com esse inglês brasileiro, ele consegue uma oportunidade pra melhorar e trabalhar aí no Canadá? Consegue, com certeza, sim. com certeza. Na verdade, Mas precisa dessa base, né? Lógico. Precisa, mas não necessariamente, dependendo da área. Uma área técnica, por exemplo, se você souber falar os termos técnicos, você vai conseguir trabalhar tranquilamente, né? Assim, Sim. a área de TI, por exemplo, sabendo o básico, consegue se virar, assim, é bem tranquilo. né? E você pode, caso o teu inglês não esteja tão bom, você pode começar num emprego mais baixo ou até em alguma coisa que não seja da sua área, que foi o meu caso. E aí depois você, né, conforme o teu inglês vai melhorando, aí você pode, né, ir tentando outras oportunidades e aí, assim, você consegue chegar. Eu acho que muita gente chegou onde estava no Brasil ou tá até melhor. Sim. Interessante, interessante. É um lugar que dá bastante oportunidade, Sim. né? Aqui no Japão, então, como é que é, né? É exatamente ao contrário, tá? Assim, Imaginei, aqui tem... vai ganhar. Já ganhou. Mas conta aí. Aqui tem professores, eu já vi engenheiros, pessoal formado em história, outras áreas assim, né, de ciências, tudo trabalhando em fábrica. O pessoal que vem aqui trabalhar, maior parte do pessoal que tá, dos brasileiros que tá aqui no Japão, estão trabalhando em produção, né? Produção de fábrica, pode ser tipo de carro, eletrônicos, também serviço de inspeção de peças, é bem comum para brasileiros, e mais desse tipo aí, né? Que são os serviços assim, mais padrão mesmo. Tem o pessoal que consegue trabalhar, por exemplo, dirigindo caminhão, né? Que é um serviço que paga muito bem, por sinal, que é serviços que pagam melhor aqui para estrangeiro, até onde eu sei, é caminhão, né? Caminhoneiro, construção civil e o tal do solda de navio, que é um serviço que falam que é Solda super de pesado, navio. mas que também pagam muito bem. Imagina. Deve ficar pendurado lá e soldando. Não É deve uma ser beleza. nada Isso é uma fácil, beleza. né? Tem muitos portos aqui, Nossa né? Então Senhora. isso daí é uma coisa que também chamam bastante. Então é mais serviço de peão mesmo, né? Serviço braçal que tem aqui pra maior parte do pessoal. Interessa se você tem qualificação, se você tem faculdade, não. Você vai interessa a sua qualificação. trabalhar do mesmo jeito que um cara que nunca estudou na vida e vai ganhar a mesma coisa que ele. É uma coisa meio cabulosa isso daí. Isso que eu ia te perguntar, Velberan. Não, aqui, pelo menos, não tem muita diferença salarial, entendeu? Não tem essa... É que nem no Brasil, né? Que essa discrepância gigante entre a pessoa que trabalha como, sei lá, atendente numa loja e um diretor. Lógico que aqui, óbvio que um diretor vai ganhar mais, mas não é tanta diferença aqui, né? Eu queria saber Aqui como também é no não. Japão. Aqui também é mais justo, bem né? equilibrado nessa parte, né? A diferença maior é que para japonês que trabalha assim fixo, né? Eles têm alguns bônus, alguns benefícios que acabam aumentando o salário deles no final das contas. O que brasileiro faz para aumentar a verba deles, o rendimento deles é hora extra. Certo? Então, na verdade, o pagamento normal aqui, as horas normais trabalhadas não é grande coisa, assim, você consegue viver assim com conforto e tal, mas tipo, mais nada, entende? Não sobra nada no final do mês. Pra você querer juntar alguma coisa, é bom você fazer hora extra. E nessa de fazer hora extra, tem brasileiro, tem estrangeiro que ganha mais do que japonês, que trabalha em escritório. Entende? Trabalha 24 horas, né? Vai indo. Não, Aí tem uns caras que trabalha são meio muito, malucos, né? assim, que são workaholic Isso. total. 12 e 14 horas por dia, Nossa, emenda fim de semana e vai embora.
né? Ganha muito dinheiro fazendo isso, só que o cara fica só o pó daí, né? Imagina, É né? bem puxado mesmo, não é nem falando assim, né? Pensa, nossa, mas o cara ganha muito dinheiro. Não, é muito, muito desgastante mesmo. A maior parte do serviço aqui, né, como eu falei, é em produção, é em fábrica, mas tem gente que consegue oportunidade em outras coisas, né? Principalmente tradução, que justamente por eles pedirem, por eles chamarem muita pessoa sem instrução aqui, também entra muita gente que não sabe falar nada de japonês. E por isso tem muitos órgãos públicos, algumas escolas que dão suporte em português, tem tradução para várias coisas, né? Então tem uma certa facilidade para isso. Dentro de fábricas também costuma ter os chamados tantoshas, que seria mais ou menos os encarregados pelos funcionários, que o pessoal aqui costuma trabalhar por empreiteiras, né? E essas empreiteiras disponibilizam daí os tantoshas que vão lá cuidar de tradução, às vezes leva o pessoal no médico, cuida assim dessas outras partes assim para o cara tá disponível sempre para trabalhar, né? Tá sempre tranquilo para trabalhar. É a outra oportunidade de emprego que tem para brasileiro, sem precisar meter a mão na massa mesmo. E também tem muitas pessoas que vêm aqui e abrem lojas ou começam a prestar serviços para brasileiros também, né? Tem muitas lojas de produtos brasileiros, por exemplo, que é tocada por brasileiros, né? Então tem meio que sabe nos Estados Unidos que a gente vê que tem um Chinatown, né? Que só tem chinês, tudo falando chinês e com coisa chinês, que parece um pedaço da China no meio dos Estados Unidos. Então, tem um lance mais ou menos assim aqui no Japão também, só que pra brasileiro. Entende? Tem toda uma comunidade brasileira aqui que trabalha. Então, seriam essas as oportunidades fora de produção, né? Fora de fábrica, essas coisas, aí que as pessoas poderiam tentar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, vamos dizer na nossa área, né, a parte de games, a parte de tecnologia, né, ou a parte até de criação, tal, é impossível, é completamente impossível você entrar numa empresa dessa, né? Olha, impossível eu não digo, mas eu digo que é muito improvável. Pouquíssimos casos, assim, por exemplo, eu sei que tem um cara brasileiro, né, que é bem famoso, por sinal, que ele é mangaka, ele desenha mangá, né, produz mangá. Me fugiu o nome dele agora, vou colocar aqui embaixo na tela, né, pra o pessoal ver aí, esqueci o nome dele, mas ele é muito famoso aqui no Japão, ele é brasileiro, só que, tipo, viveu a vida quase toda dele aqui. E o pessoal realmente é muito fechado pra isso, tá? Eu acho que, normalmente, quem é brasileiro e trabalha nessas coisas são aqueles, assim, que primeiro tem aparência de japonês, né? Se parece. Exatamente, tem aparência de japonês, fala japonês perfeitamente e, tipo, é praticamente um japonês, entende? Já não deixou de ser brasileiro, é praticamente japonês. Tem desses, a gente sabe que tem desses, só que justamente por essas pessoas estarem tão camufladas, a gente acaba não ficando sabendo quem que tá lá. Nem sabe se é Entende? brasileiro. Exatamente. Ele não assume Os caras que é meio que viram japonês de tudo. Mais ou menos assim. Mesmo porque ele tem que estar inserido 100% dentro da cultura para poder produzir alguma coisa, né, que eles esperam, né? Então fica difícil de escolher quem que ganhou essa, hein? Então, né? Essa tá difícil. Vai ter que empatar, Vai ter será? que tirar no palitinho, o que é? Não. Vamos lá, aceitamos empatar, empate. Foi justo. Vamos lá, vamos de empate essa. Então, como é que ficou a contagem aí, né? Como é que ficou, Fabiana? Primeiro a gente falou sobre... Bom, a gente falou primeiro sobre facilidade de migração. Facilidade de migração. Nessa a gente levou, né? Levamos. Nessa O Canadá levou. ganhou. Daí depois... Depois foi cultura. Nessa a gente Cultura. perdeu Você de já lavada. Se eu fosse honesto, eu daria 2 pontos pro Japão nessa, mas não vou dar, não. Bom, Questão de segurança daí foi mais ou menos um empate, né? ficou empatado aí. Vamos lá. E no mercado de trabalho Empatamos. Empatou também. foi um empate, na verdade foi mais ou menos que um equilíbrio isso daí, né? Não foi nem também. que os dois são iguais, é que um compensa o outro, mais ou menos. Exatamente. Empate técnico. Empate técnico, mais ou menos assim. Pois Então é. tá aí, então, nesse combate deu um empate e no outro daí, pra você saber como que foi o primeiro combate, né, que era a parte de despesas e tudo mais, aí você vê lá no canal Canadá Diário, quer dizer, eu acho que você já viu, né, mas se você não viu ainda, o link tá na descrição, você pode dar uma conferida lá. Então é isso daí, né? Pô, ficou legal pra caramba aí o vídeo, né? Dá pra trocar uma ideia, fazer uma comparação e, pô, falar um monte de coisa mesmo. Acho que ficou bem bacana. Parabéns aí pro Dimitri, pela Fabiana, pela ideia, né? De convidar pessoal aí de outros países também pra fazer esse tipo de vídeo, né? Como falei, lá no canal dele tem outros vídeos desse tipo também. É um lance muito legal mesmo que vocês estão fazendo aí. Parabéns pelo quadro e espero que renda mais vídeos como esse aí com o pessoal de outros países também. Querem deixar um recado aí?
aí pro pessoal, pode falar aí um pouco sobre o canal de vocês, tudo mais. Fique à vontade que o espaço agora é de vocês. Bom, primeiro a gente queria agradecer, né, pela nossa participação no teu canal, pela tua no nosso, é sempre muito legal, e compartilhar a experiência, né, a gente que mora fora, a gente gosta muito, né, de conversar com outros brasileiros em outros países para saber, né, como é que é a vida em outros lugares, porque a gente tem, né, os mesmos problemas, apesar de serem países diferentes, as nossas angústias, as nossas alegrias são parecidas, né, então Poético, Tem Então a gente- muita coisa Verdade. parecida. e se você quiser conhecer um pouco mais do Canadá, aí você pode assistir nosso canal, a gente fala sobre tudo, né, Di? Falamos sobre tudo, temos a criançada também que bagunça, a gente vai explorar as ruas, mostrar coisas curiosas, diferentes, provamos comidas diferentes, mostramos coisas estranhas e quem quiser dar uma olhada no nosso link, o nosso canal é o Canadá Diário, o link tá aí, né, Valberano? Isso aí, tá aí na descrição, tá aí na tela, tá aí no card, tá em tudo quanto é lugar aí. E se você ainda tá no Brasil, quer mudar, né? Quer mudar para outro país e não se decidiu ainda, né? Entre o Japão, Austrália e Canadá, se quiser saber um pouco mais, vai lá no nosso canal. O nosso canal basicamente é um canal de entretenimento, né? Você pode assistir sem nem se interessar pelo Canadá, você pode assistir porque você vai se divertir também. É pra se divertir, principalmente. Isso aí, Então, isso aí. conhece lá, vê o que vocês acham. Quero a opinião de vocês. Que a gente apronta. E é um prazer estar aqui no canal do VBA, né? Que a gente é fã, eu assisto todos os vídeos e é realmente um Que prazer. isso, eu que agradeço aí o convite de vocês, muito simpático da parte de vocês, foi muito legal também participar deste quadro, né? E espero que vocês que estão assistindo aí tenham gostado também do embate, do combate. Foi um combate amigável, na verdade, né? A ideia do combate aí. Como um fan friendly, Isso, né? foi um combate amigável. Foi o quê? Uma queda de braço, um jogo dos dedinhos? O que é? Mais ou menos isso, né? Rolou uns Hadouken, uns Shoryuken ali, mas tranquilo, né? Os Protect Truth e tal. Algum bracinho quebrado, mas no final você Umas vê. fraturas expostas. Ninguém e tal, levou mas fatality, Foi pelo tudo menos. amizade. Fratura exposta foi na amizade também. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e comente aí o que vocês acharam então. Qual que vocês acham que tá melhor aí nessa equação? Canadá ou Japão? Né? Digamos assim, se fosse pra você mudar pra um desses dois países ou qual país que te despertou mais simpatia, que vocês acham que tem uma vida melhor, pode comentar aí pra gente também, né? Não esquece de deixar um comentário e, claro, clique no gostei, compartilhe este vídeo com os seus amigos e se você é novo aqui no Japão por Outros Olhos também, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Até mais, tchau, tchau.